Corinthians. João Paulo Capelani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. 6h30, o quinto sinal da Rádio Bandeirantes marcou e João Paulo Capelani já está aqui para falar sobre o clube do coração dele, Esporte Clube Corinthians Paulista. Como chega o timão, hein, Capê? Fala, Vini, tudo bem? O pessoal acha que você é corintiano, irmão. Qual o problema? Não, se eu fosse, qual o problema? Assume teu B.O., pô. Eu assumo? Ah, tá vendo? Ele copia minhas frases, você vê? Você vê como é que é? E aí, Dá um velho? chute de pantufa, né? Abaixa um pouco o negócio aí, tá dando microfone. Mas você quer Mas você quer ser agora narrador, sim, não é repórter, isso não, cara. mesa de Eu som? tô aqui pra ajudar vocês. Vini, boa tarde pra você, Solero, Bruninho, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Cara, o Coringão tem... Olha, vou ser bem sincero com vocês, viu? São boas notícias. São boas notícias porque Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, William, os principais reforços do Corinthians, eles estão recuperados, estão treinando com bola ao longo de toda a semana. O Fagner, a grande novidade, ele teve um... Você já teve uma chicotada no pescoço? Já. Já tomou uma chicotada no pescoço? Então, foi o que aconteceu com o Fagner no último jogo, foi até substituído, até chegou de certa forma a preocupar o departamento médico do clube. Ele treinou normalmente, deu entrevista coletiva que a gente vai repercutir já já alguns trechos dentro do Esporte em Debate também, e o Fagner vai ser titular. Então assim, é um Corinthians, cara, o próprio Silvinho na última entrevista coletiva falou que não vai ficar fazendo teste, o Campeonato Brasileiro não é um momento para experimentar jogadores em diferentes posições. Vai ser de fato um jogo complicado contra o América Mineiro, que é comandado hoje pelo técnico Wagner Mancini, ex-comandante do próprio Corinthians ao longo dessa temporada. Então é um Corinthians que dá pra esboçar da seguinte maneira: Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. Até aí não vai mudar nada. Só o Raul Gustavo que volta ao banco de reservas, já que o Gil na última partida estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio campo, cara, eu apurei uma informação ao longo dessa semana que o Xavier agradou na partida contra o Goianiense. Aí eu perguntei pra essa pessoa, mas agradou quanto? O suficiente pra ser titular? Acho que não, mas não ficaria surpreso se ele jogasse. Foi o que eu recebi. Tá bem cotado, então. Tá bem cotado. E aí o Gabriel é o cara da confiança do Silvinho. Então assim, não está descartada essa possibilidade do Gabriel no meio campo. O Xavier pode vir a aparecer, coisa que eu particularmente não acredito muito. O Juliano, o Renato Augusto, William, Roger Guedes e Jô. É basicamente esse o time do Corinthians pro pega deste domingo 6h15. A única dúvida que eu coloco aqui, um asterisco, é na condição do Renato Augusto. O Renato Augusto, ele reclamou de dores musculares depois daquelas 2 partidas que ele realizou, não de forma integral. Ele entrou ao longo do segundo tempo, entrou na partida contra o Ceará jogando muita bola, depois deu um oscilado que é natural, o cara tá 8 meses sem jogar, mas pela primeira vez a gente deve ter Roger Guedes de um lado, Juliano e Renato Augusto centralizados, o William do outro e o Jô como referência. O Mosquito sobrando pra ele, indo pro banco de reservas. Você entende que esse é o time ideal na visão do Silvinho, ou ele ainda tem dúvidas em relação a essa escalação? Cara, ele tem dúvidas sobre uma coisa que o próprio Neto falou aqui no programa, que é quem vai proteger a zaga do Corinthians. Só um primeiro volante não dá. Porque você tem o Juliano não é um cara de marcação, ele pode fazer a boa, como uma sobra, como um cara pra cercar, mas não é aquele cara pra dar o combate. Então até por isso o Rony na última partida ganhou a possibilidade pra iniciar a partida ao lado do Gabriel. E aí infelizmente ele se machucou, vai ficar aí mais de um mês fora. Então assim, eu não sei de verdade se a cabeça do Silvinho tá preparada pra montar essa escalação da seguinte maneira: um volante, que é o Gabriel ou o Xavier, vai jogar o Gabriel, pela informação que nós temos, por mais que o Xavier mais uma vez tenha agradado. Juliano, Renato Augusto, o William, Roger Guedes e o Jô. Alguém aqui nessa mesa consegue enxergar o William, o Roger Guedes e Jô recompondo? Não dá. O Roger Guedes talvez só o Roger Guedes. Roger Guedes dá. Mas o Renato Augusto e não vai chegar. Por exemplo, na estreia dele, ele ajudou bastante, porque o Fábio Santos estava tomando um sufoco por ali. Mas sinceramente, eu não sei o que vocês pensam, os ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Vocês já perceberam que todo jogador, quando chega num clube, quer mostrar serviço, quer mostrar, né? Ele Sim. corre pra lá, dá a carrinha na bandeira de escanteio. Não é a característica do Roger Guedes. Ele ajudou realmente bastante taticamente. Não sei se vai ser essa tônica nas próximas partidas, porque querendo ou não, é um atacante, né? Nos primeiros jogos que eu comandei o Olympique, até carrinho cedeu. Eu nem lembro disso, não. É, no primeiro ou no segundo jogo, depois nunca mais. Nunca esquece. E não vou voltar tão cedo também. Não, mas aí, falando sério, é basicamente isso, cara. O que o Silvinho vai fazer, e até estaremos domingo na Neoquímica Arena cobrindo essa partida Corinthians e América Mineiro, e vai ser um tema do nosso questionamento aqui pro Silvinho, dependendo de como for a partida, porque esse jogo pro Timão, ainda mais a maneira com que foi contra o Atlético Goianiense, é urgente a necessidade do Corinthians voltar a conquistar uma vitória para, primeiro, continuar com essa sequência invicta de vitórias. O Corinthians
Corinthians não perde há 6 partidas na temporada. São 6 jogos sem perder. 3 vitórias, 3 empates. E vinha aí de uma boa crescente. E aí teve toda aquela questão do apito. Até para dar uma sublinhada em relação a isso, o Duílio Monteiro Alves, ele mais uma vez pediu à CBF para que eles disponibilizassem o áudio da conversa do árbitro de vídeo com o árbitro principal na última partida contra o Atlético Goianiense. A caixa preta. A caixa preta, que na verdade é caixa laranja, né? É. Mas a CBF tá enrolando. Tá enrolando e a tendência é que isso não aconteça. Porque se questão você é- abre pra um, você abre pra geral. E aí, como é que faz? A questão é, pra quem será que o Duílio pediu? Porque quem manda na Não CBF tenho a menor hoje? ideia, cara. Mas quem manda... Não, nunca tem ganha. quem manda na CBF, Eu tem sei quem manda na comissão de CBF. arbitragem. Eu sei quem manda na CBF. É o Marco Paulo Del Nero. Sim, mas É? esse não pode atender porque ele tá banido. Pois é. Então E você aí? liga na telefonista e fala, você me passa pra sala do presidente? É. A telefonista fala, um tá preso, um tá banido, o outro tá sendo acusado e tá afastado. E tem um rapaz que tá aí na sala que eu não sei se ele pode Você falar. me passa pra sala do presidente qual? O oficial? Né? Porque é meio que... Preso, barrado, impedido, em exercício, cara, a CBF é uma A piada. Varza, né? Então a grande manda- Varza. E o Gabigol Que tem? tomou o Gabigol 2 jogos eu de suspensão vi, eu porque vi. falou a verdade. Aí ele foi no STJD, deram a liminar pra ele poder jogar porque ele Isso. falou a verdade. É verdade. Ele que foi várzea. punido e Falou agora que é tá uma liberado. várzea, né? Falou que o futebol brasileiro é uma várzea. Foi mas é punido por mesmo. 2 jogos. Mentindo Aí não ele tava. foi no STJD pra tirar a suspensão de 2 jogos, conseguiu o efeito suspensivo Mas e engraçado, continua né? sendo uma Engraçado várzea. como o nosso futebol, o Flamengo consegue tudo, né? O Flamengo consegue tudo. Aliás, Nossa senhora. até fazendo um link com isso, tem notícia importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Gustavo Soler vai falar por quê. Na Série B já há uma liberação pro retorno do público. E por que não na Série A isso não é possível? O Flamengo tá brigando sozinho. Essa pode ser uma explicação, mas o Gustavo Soler vai explicar daqui a pouquinho todos os detalhes. Tem torcedor do Corinthians aqui, Vamos mandando o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, pedindo um repeteco do provável timão para esse próximo jogo. Vamos lá, de Cássio Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e João na referência. É basicamente esse o Corinthians que pega domingo 6h15. Fica o convite. Estaremos na Neoquímica Arena, na Arena do Timão, para Corinthians e América Mineiro, frente a frente, Silvinho contra o ex-treinador do Corinthians essa temporada, o Wagner Mancini. Só dando nome aos bois aqui, quem mandou mensagem no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, o Felipe Panelli, torcedor Oi, corintiano, Felipão! dizendo que esse é o time ideal do timão. Por que nome aos bois e não nome às borboletas? Boa pergunta. Tá vendo? Você volta daqui a pouquinho? Volto. A partir 7h30 com das o Esporte em Debate. 7h30. Se o Prédio deixar eu falar no programa hoje. Tá difícil? Não, eu que tô enchendo o saco do Xandão, né?